Boa tarde, lição EBD de número 4. O puritanismo, um movimento de pureza espiritual e vida dedicada a Deus. Tá bem? O texto de áureo dessa lição está no Salmo 85, versículo 6. Não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti. Tá? E na verdade aplicada, ele diz assim: na vida cristã sempre haverá necessidade de renovação. Eu concordo. Na vida cristã sempre haverá necessidade de renovação. E essa renovação na nossa vida cristã tem que ser todo dia. Se deixarmos passar, daqui a pouco vira um hábito, vira um costume e vamos deixando para lá. E renovar como? Buscar a Deus em constante oração, estar sendo lendo a Bíblia. Não deixar isso virar um costume de não ler. Tem que ter o costume de ler. Tá. Tem que ter renovação, tem que ter correção. Existem algumas coisas na nossa vida que nós precisamos corrigir, alguns maus hábitos, alguns costumes que nós precisamos corrigir e rever. Tem que ter retorno. Retorno a quê? Retorno a princípios bíblicos esquecido ou pouco enfatizado. Muitas das vezes nós caímos no hábito de não ler muito a Bíblia. Temos que estar sempre lendo a Bíblia, examinando sempre as Escrituras. Tá? Não deixar de ler. Se você perguntar, por exemplo, a algumas pessoas aí, o que diz o Salmo 23? Muitos falam de cor, mas muita gente já não consegue mais decorá-lo, porque perdeu o hábito de ler, não lê. Você acredita que tem pessoas que lêem mais jornais do que a Bíblia? Não é a Bíblia, não tem um hábito de estar sempre lendo. Os 3 objetivos dessa lição. Primeiro, compreender o surgimento do movimento puritano. Segundo, ressaltar a visão dos puritanos. E terceiro, identificar as raízes do puritanismo. Então são 3 coisas diferentes. E o texto que nós vamos refletir nele está em Hebreus capítulo 12, versos de 1 e 2. Depois lá para o verso 12 e 13. Tá? É muito importante essa lição. Vamos ressaltar alguns pontos dela, que não dá para a gente falar tudo, né? Mas pelo menos uns pontos importantes dela nós vamos ressaltar aqui. Tá. Então nós vamos abordar nessa lição a respeito desse movimento chamado puritanismo, suas heranças teológicas, e trouxeram para nós algumas heranças teológicas, e vamos tirar algumas lições que são principais ou relevantes para nós continuarmos aperfeiçoando como povo de Deus. Existem lições que a gente tira, né? A gente guarda. Devemos guardar algumas lições importantes. Tá. No tópico 1, ou no preâmbulo do tópico 1, ele vai falar assim, o movimento puritanismo. Esse movimento religioso importante, ele surgiu onde? Na Inglaterra. Então esse movimento veio da Inglaterra e tornou para nós aí, a principal religião tradicional dos Estados Unidos. Virou aí, portanto, a religião tradicional nos Estados Unidos. Então você já sabe que lá o povo teve como religião principal o puritanismo, lá nos Estados Unidos. Tá. Os ensinos deles. O que traz os ensinos dele? Traz uma necessidade de pureza, traz também uma retidão individual de cada pessoa e da igreja e da sociedade. Tá, e no tópico 1, 2, o início desse movimento foi quando ele começou. Ele nasceu na Inglaterra
no século XVI. Então, esse movimento chamado puritanismo surgiu na Inglaterra no século XVI. Foi durante o período do reinado da rainha Elizabeth I. Então foi lá que surgiu esse movimento deles aí. Tá. O que eles achavam ou pensavam? Eles pensavam que a igreja havia adotado algumas práticas não bíblicas. Essa, a princípio, foi a ideologia deles, que a igreja havia adotado uma prática não bíblica. Daí, então, eles tiveram a necessidade de fazer o quê? Tiveram a necessidade de lutar pela purificação da igreja, baseado em Tiago 4:8, onde diz assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Então, baseado nesse texto de Tiago 4:8, então eles adotaram essa ideologia. Tá. Para isso, eles acharam que o necessário era renunciar a alguns elementos arquitetônicos e litúrgicos e formalidades contraditórias com a singeleza pura da Bíblia. Provérbios 30:5. E você acha que esse movimento é bom? E as práticas adotadas por ele é bom? O que você acha? Tá. Eles disseram que era preciso também reparar os alicerces éticos, espirituais, litúrgicos e cerimoniais da igreja anglicana, né? Para a próxima reforma protestante, que falou que tinha que acontecer tudo isso aqui. E assim livrá-la das impurezas da mistura de cultos e de outras doutrinas religiosas, num claro retorno à palavra de Deus. Tá, e aí? O que você acha dessa ideologia deles? É boa? É razoável? Está em conformidade com a Bíblia Sagrada ou não? Eles cresceram de tal maneira, tá? Eles cresceram de tal maneira, tá? Que parece que teve um crescimento bem desordenado mesmo. A palavra puritano começou a ser utilizada para referir-se àquelas pessoas que eram escrupulosas em relação ao seu modo de vida. Os piedosos ou aqueles que eram somente crentes nominais foram apelidados de puritano. Os crentes nominais receberam o nome de puritanos. Puritano. Na descrição da lição EBD, depois eu vou deixar o significado real da palavra puritano, para você saber qual é o significado na descrição dela. Tá? No 1:2, ele vai falar sobre o descontentamento com a igreja. Eles tiveram um descontentamento com a igreja. Mas será que alguém pode ficar descontente com a igreja? Até pode. Até pode. Tá. Mas qual era o descontentamento deles? Eles tiveram uma reação institucionalizada na Inglaterra. Podemos dizer que se tratava do movimento em busca da defesa da reforma da igreja, para que houvesse uma renovação pura. Isso incluía rejeitar os vestígios de práticas católicas humanas ainda existentes na igreja na Inglaterra. Nós sabemos que muitas das vezes existem pessoas que, infelizmente, eles se convertem ao Evangelho, mas não deixam algumas práticas antigas lá de trás. Entram para dentro do Evangelho e continuam trazendo essas misturas para dentro do Evangelho. Existem pessoas assim, que infelizmente eles trazem essas misturas para dentro do Evangelho e eles
parece que não mudam nunca. Continua com a mistura velha, aqueles velhos hábitos. Daí o descontentamento dos puritanos com a igreja lá. Né? Daí o descontentamento deles. Para que a igreja tivesse uma renovação pura e deixasse algumas práticas. Gente, quando a gente vem para o Evangelho, algumas práticas temos que deixá-las para trás. Não podemos mais trazer velhos hábitos e costumes que nós tínhamos antes de entrarmos no Evangelho. O Evangelho é mudança de vida. Então algumas práticas têm que morrer lá para trás. Tá? Em certo ponto, essa talvez era a visão deles, né? Somente assim a igreja seria genuinamente reformada, tendo única regra de fé e doutrina das Sagradas Escrituras. Beleza? O puritanismo começou como um movimento especificamente eclesiástico. Na sua perspectiva, a igreja da Inglaterra permanecia reformada apenas pela metade. Uma igreja pela metade não é uma igreja inteira. Isso é uma igreja 100%. Não pode estar dividido. Reformada apenas pela metade, eles desejavam purificar a igreja dos vestidos restantes da cerimônia ritual e hierarquia católica. Em luta, essa luta de início com a igreja do Estado rapidamente se ampliou para incluir as outras áreas da vida pessoal e nacional. O puritanismo, então, em parte, um fenômeno distintamente inglês, consistindo no descontentamento com a igreja da Inglaterra. Tá, no 3, ele vai falar sobre os cuidados, ou o cuidado com o indivíduo. Tá. Os puritanos, além de se preocupar com a reforma da igreja, também se preocupavam com a integração do indivíduo na família e na sociedade. Eu acho bonito isso aí. Você se preocupar com a família na sociedade. Né? Acho lindo a igreja se preocupar com a família na sociedade, para que não haja muita mistura. Né? Devemos ter em mente que precisamos nos livrar dessas misturebas que tem por aí. Porque olha, vou te falar, hein? É uma mistureba terrível. É uma mistureba terrível. Então tem que ter esse cuidado. E eles tinham esse cuidado. Né? Eles tinham esse cuidado. Então eles abordaram bastante isso aí. Essa era a visão deles. Tá. Vamos lá para o 2, a parte da lição, onde vai falar sobre um movimento visionário. Os puritanos desejavam transformar o indivíduo numa ferramenta que servisse à vontade divina, sendo posteriormente empregada para transformar a sociedade. Olha só a visão deles. Eles tinham uma visão de longo alcance para a pessoa. Transformá-lo numa ferramenta para servir à vontade de Deus. Acho lindo isso aqui. Tá. No 2.1, ele vai falar sobre a evangelização. Os puritanos eram apaixonados pelo conhecimento de Deus. Isso também, olha, eu acho incrível as pessoas desejarem conhecer Deus ou conhecer mais de Deus. Isso é uma coisa linda, tá? Conhecer Deus e conhecer mais de Deus. Isso é lindo. Se tem uma coisa que é bonita, que é lindo, é você desejar conhecer as coisas de Deus. Nós temos que ansiar por conhecer as coisas de Deus. Devemos conhecer as coisas de Deus. Isso é lindo. Então esse era o papel deles. E eles falaram que era necessário também as pessoas romper. Romper com o quê? Com algumas coisas que estavam lá atrás. Isso foi um movimento de pessoas aplicadas à educação que não se furtavam a estudar todos os escritos, tivessem acesso, porque entendiam que as pessoas que desejam ser salvas devem conhecer a Deus. Olha, eu acho lindo essa ideologia deles, esse pensamento deles, com certeza é um pensamento lindo, bonito, eu acho certo, eu acho correto
essa ideologia que eles têm aqui. E eu acho que a igreja deve fazer isso aqui também. A igreja deve lutar e ansiar também por ter esse desejo. Eles trabalhavam muito com a pregação expositiva. Os puritanos priorizavam a aplicação da palavra. Olha, praticamente um povo bem voltado para as coisas de Deus. Hoje, estamos precisando de pessoas que também sejam aplicados a ler a Bíblia, a entender a Bíblia. Mas, infelizmente, poucas pessoas não querem fazer isso. Boa parte não carregam mais a Bíblia no culto, não carregam o culto mais. Parece que vão somente a passeio e não carregam nem Bíblia, tem vergonha de carregar a Bíblia. Carrega tantas coisas, mas a Bíblia, né, não carregam. Infelizmente. Está aqui, ó. Aplicação expositiva. É isso aí. Eles tinham como meta principal concluir a reforma. E a melhor maneira para fazer isso era pelo meio da pregação expositiva. Olha, isso é bom. Também eu vou deixar lá o que significa pregação expositiva e puritanismo. Vou deixar tudo na descrição dessa lição, tá vendo? Lembrando bem claro que é apenas um resumo. O melhor a gente estuda depois lá na escola dominical. Na parte 2, 3, eles vão falar da paixão de Cristo. Os puritanos tinham uma ardente paixão por Cristo. Também isso aqui eu acho lindo. As pessoas terem uma paixão pela obra de Deus, por Cristo. Eu acho lindo isso aqui. Eu admiro quando as pessoas são dedicadas ao Evangelho e amam o que fazem dentro do Evangelho. Isso também eu acho lindo. Eu acho que muitos deveriam voltar a praticar isso aqui. Mas, infelizmente, o mundanismo parece que está aí cercando de tudo quanto é lado, tentando romper as portas da igreja. Mas Jesus falou que as portas do inferno não prevaleceriam de jeito nenhum. Ele falou bem claro. Se ele falou, ele tem razão do que falou. Então está aqui. O inglês Thomas, ele falou o seguinte, e ele era inglês, e ele é inglês, nacionalidade inglesa, né? Teólogo e pregador puritano. Ele falou o seguinte sobre o céu: se tivesse que ir ao céu e descobrisse que Cristo não estava lá, eu sairia correndo imediatamente, pois o céu seria o inferno sem Cristo. Olha que frase linda que ele falou. Olha que frase linda, eu vou ler de novo. Ele falou o seguinte, ó: se tivesse que ir ao céu e descobrisse que Cristo não estava lá, eu sairia correndo de lá. Por quê? Pois o céu seria um inferno sem Cristo. Boa essa colocação dele. E você achou o que dessa colocação desse inglês aqui, Thomas? O que ele falou? Você acha que é legal? Tá. Ele era um homem cristocêntrico, um traço que moldou seu coração pastoral. Ó, ele era uma pessoa o quê? Cristocêntrico. Você é uma pessoa cristocêntrico? Precisa ser. Cristo precisa ser o centro da sua vida. Cristo precisa ser o centro da sua atenção, da sua casa, do seu ministério, principalmente de seu ministério. Tá. Na parte 3, alguns aspectos do puritanismo e do pentecostalismo. Conhecer o movimento puritanismo nos leva a uma oportuna expressão entre alguns aspectos desse movimento e as raízes do movimento pentecostal no início do século XX. Certamente isso contribui para o exame contínuo de aspectos como pentecostais precisamos conservar ou resgatar. Por não conhecer a história, muitos se dizem pentecostal, têm enfatizado equivocadamente a busca por novidades para vivenciar um renovo espiritual. Precisamos conhecer o movimento pentecostal. Como ele começou. Com quem ele começou.
e voltar novamente à prática do primeiro amor, voltar mesmo a ser um povo pentecostal. Hoje tem um bocado de gente por aí que se dizem pentecostal, mas quando você vai ver o barulho, quando você vai ver o barulho que fazem e o movimento que fazem, não parece um povo pentecostal. Me desculpa a franqueza, mas não parece um povo pentecostal. Parece outra coisa, mas não um povo realmente pentecostal. Infelizmente. No 3.1, a doutrina puritana do Espírito Santo. O pentecostalismo é resultante de uma série de movimentos religiosos que surgiram ao longo da história da igreja. Entre eles o puritanismo. Embora os puritanos não sejam vistos como pregadores do avivamento, eles buscam e experimentam o avivamento. Eles não são tidos como pregadores do avivamento, mas eles buscam e experimentam o avivamento. Isso que é importante. A pessoa talvez não é avivado, mas busca viver o avivamento, tá? E eles buscam viver e experimentar o avivamento. Eu conheço muita gente que não são batizados com o Espírito Santo, mas tem uma vida digna. Não são aquelas pessoas de pular, de fazer barulho, de reteté, mas tem uma vida digna, moldada, onde a sociedade os respeita. E tem muitos que fazem barulho, mas não são respeitados porque infelizmente deixam a desejar em alguns critérios. Cuidado com isso. Amém? Graça e paz, que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Aí tem a parte 3.2 e a parte 3.3, que é a missão do povo de Deus, e a Bíblia, que com certeza para nós é a regra de fé infalível. A Bíblia não falha, a Bíblia não tem erro. Amém? Deus te abençoe em Cristo Jesus. Graça e paz.